convidado aqui, mas eu já apresentei a minha família. Eu e a Mara, nós fomos enviados pela nossa igreja no dia, mais precisamente no dia 23 de junho de 2002. Então, esse ano, mês retrasado, nós completamos 21 anos que nós moramos ali na região amazônica. Passou rápido, mas muito rápido, nem parece que é tanto tempo assim. Os nossos 3 filhos nasceram ali. E nesse tempo, então, a gente viveu basicamente 3 fases. Nós íamos mergulhar da floresta de Pedra, em São Paulo, na capital onde a gente morava, ia mergulhar na floresta amazônica. E aí o pessoal falou: meu, vocês são loucos, vocês não conhecem nada de floresta, morar numa comunidade isolada, quase 30 horas de barquinho até uma cidade de faroeste, longe de Manaus. E aí então nos aconselharam, ao invés da gente mergulhar numa comunidade ribeirinha, para a gente fazer uma ponte de 6 meses, para a gente se aculturar no Instituto Missionário Palavra da Vida, que naquela época era bem pequeno. E aí nós aceitamos o desafio, fomos para o Pará, na região amazônica no Pará, e ali então nós íamos ficar 6 meses na cidade de Benevides, e esses 6 meses se estendeu a longos 4 anos. O André nasceu naquela região. Nós assumimos alguns compromissos, implantamos ali o Projeto Marcos, vimos a escola crescer, assumimos algumas responsabilidades com os nossos colegas ali. Foi um tempo muito frutífero, mas Deus então começou a nos incomodar e falar: o lugar de vocês é lá no meio da floresta. E nós fomos morar no meio da floresta, numa comunidade que vocês já conhecem, comunidade de Pedral, no Rio Abacaxis. O André, que tem 18 hoje, né? Já está com bigode aí e tal. O André, com 18 anos, ele tinha 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Ele ficou chateado comigo, fica com vergonha, né? E o pessoal falou: como é que vocês têm coragem de levar uma criança de 1 ano para morar no meio da floresta amazônica? Vocês precisam considerar os perigos de cobra, de lacral, né? Agora a gente chama de lacral, escorpião, de malária, febre amarela, ataque de jacaré, onça, piranha. E, é tanta coisa que se você for pensar, colocar na balança, você não sai de casa. E a gente chegou a essa conclusão: se a gente for fazer a obra do Senhor com medo, a gente não sai de casa. E qual é a probabilidade da gente perder a vida maior? É na floresta amazônica ou numa cidade tão selvagem como São Paulo? Pilotando moto, dirigindo carro, vítima de assalto, de latrocínio, de bala perdida. E aí nós oramos e nós fomos, e ali nós chegamos, morando numa comunidade de 10 casinhas, tomando banho no rio, lavando roupa no rio, coisa fantástica. O Andrezinho, muito novo, aprendeu a nadar ali. Foi um tempo que nós descobrimos que nós podemos nos adaptar em qualquer situação, em qualquer contexto, ainda mais quando nós estamos ali com o propósito de pregar o Evangelho. Nós descobrimos que é possível de viver sem Coca-Cola, sem shopping. E aí, quando você mora numa comunidade ribeirinha, todo mundo ali está olhando para você. Você acaba sendo, com a sua família, a grande atração, porque surge um ponto de interrogação e todo mundo pergunta: o que essa família veio fazer aqui? E eles ficam então olhando, observando como é que você se relaciona com os homens, com as meninas, como é que você educa seu filho, como é que você lidar com a sua esposa, e você é alvo então do centro das atenções. E a missão ia a cada 40, 50, 60 dias, a gente fazia uma listinha, a Mara fazia uma lista. Nós tínhamos um mimo que Deus nos deu, que era uma geladeira a gás, pequenininha assim, bem pequenininha, mas tinha um freezer, 2 botijão de gás, uma água gelada no meio da floresta amazônica, era tudo de bom. E nós fomos ali, a missão então estava surgindo. Antigamente era um missionário, o fundador, o Sr. Ricardo Packer, fundou ali esse trabalho, e aí então chegou eu e a Mara, mais outros missionários, foi formada então a Missão Seara a partir de 2004, debaixo da liderança do filho do Sr. Ricardo, o Ricardinho, que é o diretor-geral, e hoje a missão cresceu, e nós somos então uma missão relativamente grande, dividida em 5 departamentos, e eu e a Mara, nós somos diretores do departamento de treinamento. Então, lá em 2006, quando nós morávamos ali naquela comunidade, tínhamos mais 3 colegas, outras famílias missionárias que moravam longe da gente. A gente não tinha contato no dia a dia, mas ali então o Senhor foi honrando e Deus foi fazendo aquilo que Deus mais gosta, que é transformar, salvar
vidas, né? E ele fez isso de maneira muito generosa. E nós começamos a observar que as pessoas estavam se convertendo, mas faltava uma continuidade. Ou seja, a gente percebeu que na floresta amazônica, e eu creio que não é só lá, aqui também é verdade, que quando a pessoa aceita Jesus, se ninguém chegar junto para abraçar essa pessoa, para discipular essa pessoa, para ter um estudo formal, um acompanhamento informal, a gente percebia que lá naquela região, as pessoas voltavam muito rápido para as práticas pagãs e eles se desviavam. E eu creio que essa é uma realidade também da nossa região, seja Cosmópolis, seja Campinas, seja São Paulo. Nós trabalhamos muito tempo com criança. Quando se trabalha com criança é assim, é uma semaninha, no outro dia, chega do lado da criança, conversa com a criança para ver exatamente o que ela fez, se ela teve consciência da mão que ela levantou, não foi apenas por influência do amiguinho ou do irmãozinho, mas que ela entendeu que Jesus é Senhor, que Ele é Salvador, e que ele tem desejo profundo de entrar no coração daquela criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos e transformar essa criança para o resto da sua vida. E ter um acompanhamento. Isso para adultos também. A gente percebe que as pessoas tomam a decisão, que muitas vezes a igreja não chega junto, a gente muitas vezes não discipula, não mentoreia essas pessoas e elas voltam para as práticas pagãs, se desviando do caminho do Senhor. A semente, ela foi lançada, ela caiu em bom solo, mas muitas vezes ali o inimigo veio e semeou e roubou essa semente. Então nós vimos ali, a partir daquele momento na floresta, morando ali, num lugarzinho bem distante, Deus nos guardando dos perigos, nos livrando do mal, de todos os ataques do inimigo. Deus foi dando frutos, e aí nós começamos a sonhar numa próxima fase, que era treinar, discipular, oferecer ferramentas para esses índios e para esses ribeirinhos. E dali então Deus colocou no nosso coração o projeto, que era um embrião na época, do Seminário Flutuante. E o Seminário Flutuante ele foi acontecer só em 2008, dia 17 de janeiro de 2008, nós tivemos que sair da floresta. Eu lembro que a Mara ainda indagou, a gente não consegue ficar aqui, morar aqui na floresta e fundar o Seminário Flutuante. Eu falei, não dá. A gente precisa de uma cidadezinha, a gente precisa de energia elétrica, a gente precisa de computador para confeccionar as apostilas, a gente precisa de uma papelaria para encadernar, para xerocar as apostilas, a gente precisa de telefone para entrar em contato com os pastores, com os professores de fora para vir dar aula no nosso seminário. Então ali nós estávamos, eu e a Mara, com o nosso filho de 1 ano e 2, 3 meses, nós estávamos alcançando 6 comunidades, pastoreando a comunidade de Pedral e alcançando mais 2 comunidades, descendo o rio, e mais 3 comunidades subindo o rio. E a indagação da minha esposa, a pergunta da minha esposa, ela é muito pertinente, porque ela falou, se a gente sair daqui, quem vem morar aqui? E já 2016... basicamente 17 anos se passaram e ninguém foi morar naquela comunidade. Por quê? Porque Mateus capítulo 9, versículo 38 e também Lucas 10 vai falar que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Desejo no meu coração, nossa oração como família missionária, é que Deus de alguma maneira use esse testemunho para impactar a sua vida, porque foi isso que aconteceu com as nossas vidas há muito tempo atrás, sentado ali nos bancos da nossa igreja, e o púlpito foi cedido para um missionário da Asas de Socorro, que era mecânico de avião, e ele pegou o microfone, falou, olha, minha praia não é pregar, minha praia não é falar em público, eu estou com as pernas tremendas, e ele deu o testemunho dele, de que ele era mecânico e que ele tinha toda a alegria de então fazer com que aquele avião pudesse voar e dar asas para outros missionários, ir mais longe, levar o evangelho mais longe. E mesmo com a limitação, com a dificuldade que ele tinha de pregar em público, né, que ele não tinha esse jeitão, ele dizendo, ele falando, Deus então tocou no meu coração ali. Ele não fez nenhum apelo, não chamou ninguém à frente, mas ali, quando eu tinha ali 20 anos, 3 anos de convertido, procurando ali viver uma vida de santidade, de consagração, ali então eu entendi que Deus queria que eu fosse missionário.
Então, a partir de 1990, se alguém perguntasse para mim, olha, quando você crescer, o que você vai querer ser? Eu ia falar, eu quero ser missionário. E foi com essa convicção que eu fui missionário. Então, nós saímos dali, na dúvida se a gente estava tomando a decisão certa, fomos morar na base da missão, que ficava a 24 quilômetros de uma rodovia, a M010, que liga Itacoatiara de Manaus. Alguns foram lá, né? Conheceram, e nós pela fé entendemos que outros vão para lá também conhecer, e aí então nós fomos morar ali, e dali então, eu e a Mara, nós fundamos uma escola, sem imaginar o que Deus ia fazer. Mas a ideia não era pegar o índio que se converteu, o ribeirinho que se converteu, e levar eles até Manaus, muito longe. Por quê? Porque se a gente pega um ribeirinho que mora no meio da floresta, tirar ele da sua cultura, levar ele numa grande capital como Manaus, uma capital de 2.200.000 habitantes, uma capital que pulou da 11ª para a 7ª maior capital do Brasil, e está engolindo Salvador e engolindo Belo Horizonte. Em breve Manaus vai se tornar a 4ª maior cidade, porque é só desmatar. Então esse pulo assim social, né, é muito grande. Entre as pessoas são muito ricas, mas a grande maioria pessoas muito simples, muito pobres. Então se você pega uma pessoa, leva ela para uma cidade como Manaus, e elas ficam ali 3 anos, 4 anos, estudando num seminário convencional, quando ela se forma, muito provavelmente ela nunca mais vai querer voltar para a floresta. Ela vai querer pastorear uma igreja no subúrbio, comprar uma televisão de 60 polegadas, lá na Zona Franca de Manaus, e ela não vai mais ter o desejo, a vontade de viver uma vida que é uma vida dura, de sobrevivência. E ele sobrevive através da caça, da pesca e do plantio de mandioca. Então, nós, com essa pegada, a ideia era fazer um seminário e levar toda a estrutura para a floresta. Compramos um barquinho, e aí começamos a entrar em contato. O pastor Devay foi um dos primeiros professores que a gente teve ali. Formamos 3 turmas, estamos na 4ª turma. Essa 4ª turma tem 50 alunos. Vamos formar essa 4ª turma o ano que vem. E Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Aqueles que têm ido, têm visto como Deus tem sido generoso. Eu sempre falo que a floresta amazônica é um sonho de consumo de muita gente. Muita gente gostaria de ir lá e de fazer uma viagem missionária. Essa viagem que o Ezequiel, a semana retrasada, fez com a Helena, muita gente gostaria. Americanos, europeus, brasileiros de várias regiões gostariam de ir, de conhecer a floresta amazônica e ver o brilho daquela cidade. A fauna privilegiada, a fauna, a flora, os rios, a beleza da floresta. Mas o que mais chama a atenção é, de fato, a obra que Deus tem feito no coração daquelas pessoas. E a gente consegue identificar isso de maneira tão clara, tão bonita, tão nítida, ver uma comunidade que era escravizada por tantas coisas, que o tempo não permite que eu fale aqui, às vezes nem é prudente falar tanta coisa, mas pessoas que escravizam aquelas pessoas na floresta, com todo tipo de escravidão, e aquela pessoa se converte, aquela casinha abre a porta para o Evangelho, aquela comunidade abre a porta para o Evangelho, e nós temos visto ao longo dos anos, dessas décadas, como as comunidades têm sido transformadas, comunidades de faroeste, que eram perigosas, e hoje são comunidades que abrem as portas para receber pessoas como eu, como você, abre as portas e foram transformadas ali, né? Então, nós tivemos então essas 3 turmas formadas. Hoje, a missão, que era bem pequenininha, hoje a missão cresceu, e a grande maioria dos pastores e dos missionários da missão não são pessoas como eu e a Mara, que saíram aqui de um grande centro e foram para lá. Tem missionários de São Paulo, missionários do Rio de Janeiro, missionários de Curitiba, missionários da Bahia, de Minas, missionários de Goiás, missionários do Rio Grande do Sul, mas hoje a grande maioria dos missionários da Missão Seara são ribeirinhos, pastoreando igrejas ribeirinhas. Índios
pastoreando igrejas indígenas, formado pelo Seminário Flutuante. Eu lembro que na terceira turma, nós formamos 32 alunos, que já era muito, e aí em 2020, a nossa família pegou o barquinho e saiu ali visitando as comunidades, fazendo aquela pesquisa e fazendo o questionário para ver os futuros alunos da quarta turma. Lembra isso em 2020. E nós tínhamos mais de 86 candidatos para fazer o Seminário Flutuante. Veio a pandemia, deu uma quebrada, mas a turma começou com 58 alunos. E eu lembro que a gente falou, nós não temos condições de sustentar 58 alunos. Quase que dobrou. Como é que a gente vai manter o seminário? Como é que a gente vai ter condições de comprar alimentação, fazer a apostila, ir aonde esses alunos estão? E aí Deus então foi tão generoso, sempre manda pessoas do nada, que vão ali ajudar, serem parceiros, orando, sustentando essa obra. E nós nunca nesses 2008, 15 anos? 15 anos, né? Nunca deixamos de fazer um treinamento, seja no Instituto Tocar, que foi um outro projeto que nós fundamos, seja no TLC ou no Seminário Flutuante, por falta de recursos financeiros. Deus, Ele é o maior interessado pelas nossas vidas. Deus é o maior interessado pela sua vida. Deus é o maior interessado pela vida daquelas pessoas que vivem de maneira muito simples, esquecidas, vidas que têm sido ceifadas e que não estão preparadas para encontrar com justo e reto juiz. Então aí já se passaram muito tempo, a missão cresceu, ainda há muita necessidade naquela região, mas a gente precisa chegar num momento de ter assim um discernimento e saber qual é a hora da gente passar o bastão e se retirar. E isso é muito difícil. É muito complicado, porque a gente fala sobre mudanças. E eu queria fazer uma ponte e rapidamente ler com vocês um texto que está lá no livro de Gênesis. E queria falar sobre esse tema, sobre mudanças. Gênesis capítulo 12. É um texto que muito provavelmente você nunca leu, você não conhece. Estou brincando, é um texto super clássico. Todo mundo sabe de cor, não precisa nem ler porque a gente sabe de cor, mas eu vou ler aqui na versão atualizada, que eu sou tradicional, então eu vou ler na versão atualizada. E na versão atualizada diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, olha só que interessante, olha a promessa, dessa que é a maior aliança de todas. Todas as alianças estão dentro dessa aliança, inclusive a nova aliança registrada em Jeremias capítulo 31, que é o envio do Messias. E ele vai falar o seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 4, essa palavra de transição, fala o quê? Partiu, obedeceu. O livro de Gênesis, todos nós conhecemos, é um livro fantástico. Gênesis ele começa com criação e ele termina com caixão. E o livro de Gênesis ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11 vai falar sobre 4 eventos: criação, queda, dilúvio e Babel. E do capítulo 12 até o final do livro, capítulo 50, vai falar então sobre 4 personagens. Vai narrar a vida de 4 grandes homens que foram conhecidos como os patriarcas. Vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, e a partir do capítulo 37 de Gênesis até o final, vai falar desse grande homem chamado José. E aqui nós temos então o chamado, nós temos a vocação desse grande homem, e eu sempre brinco assim com os nossos alunos, perguntando, olha, se você fosse eleger 5 nomes bíblicos do Novo e do Antigo Testamento, os mais, qual você escolheria? E aí é uma briga, né? Porque essa é uma questão muito pessoal, né? Mas se a gente fosse escolher, seria os 5 homens, os queridinhos,
seria os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e mais 2 grandes nomes que não dá para deixar de fora, que é Moisés e Davi. Se você for tirar 2 e deixar ali 3, eu ousaria dizer que seria Abraão, Moisés e Davi. Aí a briga fica mais brava, hein? Para tirar quem desses, né? Davi foi a maior glória, onde Deus levantou a nação de Israel como uma vitrine para o mundo. Até hoje os judeus, eles sonham com esse momento que o Messias vai vir. Infelizmente o Messias já veio, mas eles sonham com o momento que o Messias vai vir, vai pegar em espada e vai fazer com que Israel se torne tão grande como nos dias de Davi. Moisés dispensa a apresentação. Ele foi simplesmente o homem mediador que tirou o povo da escravidão, que estavam ali limpando as botas de Faraó, e levou o povo, numeroso povo, até a entrada da terra prometida. Mas eu creio que o maior de todos os nomes é esse homem aqui, chamado Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da nação de Israel. E Abraão, quando ele é chamado, a gente às vezes não para pensar na profundidade da decisão que ele estava tomando. Deus, ele fala: Abraão, está tudo bem com você? Ou você está numa vida bem confortável, mas eu tenho um desafio para você. Eu quero que você vá, que você saia, que você parta e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus, ao longo desses últimos anos, Deus tem, assim, de alguma maneira, incomodado a nossa família, porque a gente está entendendo que o momento chegou de partir daquela região. Mas para onde? Ser diretor do acampamento MAB? Pastorear em São Paulo? E aí, quando a gente olha para a realidade da floresta amazônica, a gente vê que tem muito o que fazer. Então nós estamos tomando a decisão, e eu queria falar um pouco sobre esse projeto de expansão, para explicar para vocês como que a gente chegou à conclusão diante de Deus, de deixar uma região desafiadora e um ministério confortável, irmãos. Porque se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo por 30, 40, 50 anos, todo mundo vai bater no nosso ombro e vai falar: o ministério de vocês é muito bonito. Mas hoje, depois de um exército sendo formado, tem pessoas que podem fazer o que nós estamos fazendo. Mas a gente percebe que muitas vezes, quando a gente fala de mudanças, as pessoas ficam muito incomodadas. Por quê? Porque a gente aprende a fazer algo, faz bem feito, mas quer fazer aquilo para o resto da vida. A gente gosta de viver naquele status quo. A gente não gosta muito do desconhecido, de se aventurar, daquela coisa de, eu não sei o que vai acontecer, não sei. Mas nós estamos indo para uma outra região, que é um corredor aberto, chamado Rio Solimões. Vamos deixar o Rio Amazonas, vamos para o Rio Solimões, mas nós já sabemos, vamos começar tudo do zero. E algumas pessoas falam: Genivaldo, Mara, vocês não têm mais 30 anos. Né? A gente já passou um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Vocês não têm mais 30 anos. Mas Deus está nos levando para um lugar que nós já sabemos. Abraão estava indo para um lugar que Deus ia mostrar. E olha o grau de dificuldade de Abraão. Abraão, ele tinha que sair do contexto de segurança, contexto de proteção, e teria que deixar a sua família. Muito mais do que hoje, naquela época, o grau de dificuldade era maior. E quando as pessoas perguntam, quais são uma das maiores dificuldades de vocês no campo missionário? E eu, em particular, vou falar assim, o clima. Eu gosto muito do clima das 4 estações aqui de São Paulo, de ter o verão, de ter o inverno. É meio loucura, tem dia que a gente tem as 4 estações no mesmo dia, a primavera. Lá não, você tem o verão e o inverno. Mas a diferença é que o verão é muito quente, mas chove muito. Então, 6 meses de inverno com muita chuva e 6 meses de verão com muito, muito, muito sol. Quem já foi sabe como é que é. Então, assim, até hoje a gente não se adaptou. A gente está lá porque Deus dá a convicção, mas preferia o clima daqui. E uma das coisas também que é uma dificuldade é a família. Deixar a família, deixar a igreja, deixar os amigos, morar num lugar distante, é um desafio. Agora, no caso de Abraão, o desafio era muito maior, porque naquela época as famílias eram verdadeiros clãs.
aonde eles se protegiam de guerra de rivais, de inimigos. E família não estava apenas relacionado com o irmão, com o pai, com o filho. Família era muito maior do que aquilo. Família consistia em avós, em tios, em primos. E as famílias eram numerosas, porque filhos era sinônimo de bênção de Deus. Filhos era sinônimo de cuidado, de proteção e de mão de obra, porque eles trabalhavam essencialmente na agricultura. Então ele deixa o conforto da sua terra e ele vai para um lugar ficando desprotegido. Mas Deus fala para Abraão que ele não deveria fazer aliança com as pessoas daquela região de Canaã, porque eram inimigos. Então eles iam para um lugar onde eles não poderiam fazer amizades com aquelas pessoas. Nós saímos, estamos 21 anos no campo missionário e Deus tem dado amigos para nós, amigos preciosos, diferente de Abraão. E outro problema é que Abraão então foi chamado para ser o pai das nações, mas nem podia ter filhos. E Deus deu filho. E quando Deus deu um filho, em algum momento, quando esse filho já era grandinho, Deus pede esse filho de novo. Vocês sabem o contexto lá de Gênesis capítulo 22, onde Abraão tinha que sacrificar o seu próprio filho. Imagine o amor que ele tinha por aquele filho, o apego que ele tinha. Mas ele amava a Deus, ele cria tanto no Senhor, que ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Abraão foi o escolhido para ser o pai da nação de Israel. E Deus falou para Abraão: Abraão, olha o que eu vou fazer com você. Eu vou multiplicar a sua geração, de maneira que ninguém vai conseguir contar. Vai ser muito mais numeroso do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. E quando a gente está lá no Amazonas, tem momentos que a gente olha assim, parece que a gente está lá no Parque do Ibirapuera, no planetário, e olha e fala, como Deus é grandioso. Né? A gente olha e vê as constelações, as estrelas, de maneira muito mais vívida do que aqui. Né? Então é muito bonito. E isso se concretizou. Todos seriam abençoados através da descendência de Abraão. Por quê? Porque o Messias viria. Ele estava olhando para frente. Hoje nós estamos olhando para o retrovisor. O Messias já veio. Nós temos Cristo. Ele já entrou no nosso coração. Ele já fez a obra e nós devemos continuar avançando. E Abraão, ele foi tão abençoado que no capítulo 4 de Romanos, ele, além de ser conhecido como o pai da nação de Israel, ele é conhecido como o pai da fé. Onde Deus tira o tapete para aqueles iníquos do capítulo 1 de Romanos, falando: vocês são indesculpáveis diante de Deus. E depois aqueles moralistas do final do capítulo 1 e no capítulo 2 os religiosos. E Deus ele fala, o Paulo ele fala, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. E só há um meio de alguém alcançar graça diante de Deus, é pela fé. E aí no capítulo 4, de maneira tão brilhante, Paulo usa a figura do exemplo maior de Abraão. Que Abraão foi salvo pela fé. Muitos séculos antes de Deus dar a lei para Moisés. Abraão já estava sendo redimido, salvo pela sua fé. E é isso que nós temos que fazer. Temos que avançar no império das trevas para que o evangelho possa chegar até aquela região. Me ajuda aqui, eu vou passar uns slides aqui. Então a gente, depois dessa convicção, desse tempo, nós éramos aí meio que sozinhos, Deus mandou mais pastores para a nossa equipe, e hoje então a gente se sente confortável de tomar um passo de fé, de sair daquela região e de fundar uma nova base da missão numa outra região, avançando. E é um corredor muito grande, nós temos ali basicamente 8 municípios, nós trabalhamos em 4 municípios, basicamente 8 municípios, e o Rio Solimões, podendo chegar até na Tríplice Fronteira, numa região bem complicada, onde é a divisa do Brasil, da Colômbia e do Peru. Né? Então esse ano nós decidimos ficar um ano sabático, nós íamos ficar 6 meses, porque pela missão nós temos que ficar 4 anos no campo,
4 anos no campo, deu aí? Ok, deu. Vamos ver se depois o som sai, né? Então, pela missão, nós ficamos 4 anos vivendo a nossa vida, servindo ao Senhor, e depois desses 4 anos, 6 meses, onde a gente vem para a nossa terra e só fala o que Deus fez. Vive com o Senhor, prega o Evangelho no campo missionário e depois vem e fala. Então, esse é o período de divulgação. Nós estamos falando do que Deus tem feito nesse tempo, né? E aí a gente decidiu, depois de 21 anos, fazer um período maior, porque a gente precisa, então, divulgar esse ministério para que a gente possa, em janeiro de 2024, levantar mais pessoas que possam orar e serem parceiros financeiros desse projeto, para que a gente possa, então, avançar. Então, como é que começou esse projeto? Começou ali um pouco antes da pandemia. E aí entrou a pandemia, coincidentemente, e nós, então, não podíamos sair como vocês. Ficamos ali isolados na pandemia, ilhados dentro de casa, mas, mesmo no Amazonas, nós tínhamos um computador, nós tínhamos uma internetzinha, e com essa internet, nós começamos a pesquisar aonde que Deus vai nos levar. E nós fizemos, então, uma pesquisa, porque nós entendemos que pesquisa é algo extremamente importante. Informação é tudo. Por quê? Porque o investimento é muito alto, o investimento humano, o investimento financeiro, e aí a gente fala, bom, nós vamos para essa região, e aí sem pesquisar, sem informações, nós vamos para essa região, mas chegando lá, já tem a igreja tal, já tem a missão tal, já tem um irmão tal, enquanto que em outros lugares não tem ninguém. Então aí nós precisávamos trabalhar com uma pesquisa, levantamentos de dado, para que a gente entendesse aonde Deus queria nos levar. E ali, na pandemia, nós entramos em sites, pesquisamos ali cidades, nós entramos em rios, em comunidades, quase que deu para ver a mulher torrando a farinha lá na comunidade. Tamanho é a tecnologia hoje. E aí nós descobrimos algumas informações interessantes. Nós descobrimos qual eram as maiores cidades do Amazonas. Por quê? Porque para alcançar uma região, precisa de uma justificativa. Se você é estudante, você fez uma monografia, um TCC, você sabe que precisa ter uma justificativa daquela tese que você está defendendo. Então, qual é a nossa justificativa? É pregar o Evangelho em lugares aonde o Evangelho não chegou. Mas para que a gente possa pregar o Evangelho numa região nova, nós precisamos de uma cidade que seja também estratégica, para receber toda a infraestrutura, trabalhar com toda a logística, receber grupos como nós temos recebido, né? Então aí nós começamos a pesquisar e aí identificamos aonde é que estavam essas cidades. Tem uma cidade lá em São Gabriel da Cachoeira, alguém conhece essa região de São Gabriel da Cachoeira, né? E nós começamos a pesquisar, conversar com amigos que estavam lá. O lugar é muito longe. E aí não dava para você ir com a família num lugar muito longe, muito distante da cidade de Itacoatiara que está aqui, porque a gente fica isolado. Então a ideia era fundar uma base que a gente pudesse continuar tendo comunicação e estar debaixo do guarda-chuva da diretoria, né? Então aí a gente identificou Itacoatiara, Parintins, Manicoré, Humaitá, Tefé, Coari, e fomos então pesquisando. Aí a pandemia acaba, e aí nós tínhamos muitas informações. E qual era a ideia agora? Agora nós vamos visitar essas cidades. Agora a pesquisa é in loco, nós vamos até lá. E nesse ano, agosto de 2021, logo depois da pandemia, nós fizemos uma parceria com a Missão do Céu. Esse é um avião grande, um Compair de 8 lugares. Ele é terrestre, ele não é anfíbio, ele não é hidro, então ele não pousa na água, nós não podíamos pousar na água. E nós pegamos então, eu, a Mara, mais 2 diretores, o Ricardinho e o Greg Parker. Nós fomos até 2 cidades estratégicas, que era Coari e Tefé. E aí nós então sobrevoamos a cidade de Tefé, num raio aí de 100 quilômetros aí, e começamos de cima, descemos um pouco o avião, olhando os arredores ali, as comunidades,
os rios, os lagos, os igarapés. E aí então nós descemos na cidade de Tefé e nós percebemos que tem um aeroporto muito grande. Isso nos impressionou, uma cidade bem longe, bem no meio entre Manaus e Colômbia ali, e Peru, uma cidadezinha de 59 mil habitantes. A cidade deve ter uns 40, 35 mil, o município tem 59 mil habitantes, quase 60 mil. Nós descemos ali, fomos para um hotel, e lá no hotel nós já tínhamos feito contato com 10, 12 pastores. É engraçado que cada um quer levantar a bandeira da sua denominação, né? E aqui não tem isso, tá bom? Lá no Amazonas tem, mas aqui não tem. Mas lá é assim, eu sou assembleano, eu quero levantar a bandeira da Assembleia. Eu sou quadrangular, eu quero levantar a bandeira da quadrangular. Então lá não tem muita parcerias. Mas foi interessante o que Deus fez. Deus levou até onde nós estávamos, eu não sei quantos eram, se era 10, 11, 12 pastores, e ali num hotelzinho bem pequenininho, nós pegamos uma sala, nós quatro, eu, a Mara, o Greg e o Ricardinho, o Packer, nós conversamos com esses pastores de igrejas ultra tradicionais, como Batista Regular, Batista da Convenção, Presbiteriano, congregacional, cristã evangélica, Assembleia de Deus, várias igrejas, várias denominações, e nós falamos qual era o propósito. Nós estamos aqui para espiar a terra. A gente veio pesquisar e ver qual é a necessidade da região, porque nós queremos implantar uma base da missão numa outra região. Falamos mais ou menos o que nós fazemos ali em Taquatiara, a região. A gente alcança 4 municípios, e olha, foi interessante ver os olhos daqueles pastores brilhando, e de maneira unânime eles falando assim: por favor, venham até aqui, nós precisamos de ajuda, clamando, né? E aí então nós conversando, saímos depois, vimos, fomos em mercado, fomos no porto, andamos na cidade, vimos mais ou menos o custo de vida. Mas uma coisa muito complicada nessa região são os piratas, coisa que nós não enfrentamos na nossa região. O que é um pirata? É o ladrão que atua no mar, lá não tem mar, então o ladrão que atua no rio. E eles falaram então que a região era muito perigosa, porque era a rota da droga vindo do Peru e da Colômbia, e eles então botavam o terror para deixar o rio livre. Agora imagine uma missão, que é uma missão americana, trazendo um barco grande com 10, 15 médicos dos Estados Unidos, e o perigo ali. E aí então nós dormimos, e no outro dia a gente foi até a cidade de Coari. Aqui tem o encontro das águas ali daquela região. A cidade de Coari, então, é a 5ª maior cidade, uma cidade um pouco maior ali, banhada pelo rio Solimões, e tem próximo de Coari um dos maiores desafios de evangelização do Amazonas, que é o rio Juruá, junto com o rio Purus. E aí nós conversamos num restaurantezinho com mais 8 pastores ali, e também tivemos essa mesma impressão. Que lugar carente. E aí então, voltando, a gente estava aí mais ou menos em 15 mil pés, aí, bem alto, e aí essa foto a gente pegou na internet, mas era essa a visão que nós tínhamos, desse sucuriju. Aí me falaram assim: explica o que é sucuriju. Sucuriju é uma cobra, né? Então, eles chamam assim, o rio do Sucuriju. Então, é o rio bem cauduloso aí, né? Então, aqui nessa região, nós sobrevoando, vimos esse rio, e ali quando dava para enxergar alguma coisa, nós vimos uma cidade grande. E eu falei: Márcio, dá para descer um pouco? Vamos dar uma olhada nessa cidade? E aí nós descemos ali de 15 mil pés para 1.500 pés, bem próximo da cidade, e ficamos assim: uau, que cidade grande, que cidade bonita para fazer uma subbase aqui. E aí nós falamos: nós temos que vir nessa cidade. E aí, depois de um mês, eu, a Mara e o Greg, que é um outro diretor, nós pegamos um carro, saímos de Itacoatiara de madrugada, fomos até Manaus, tomamos café e depois fomos até Manacapuru e encontramos um pastor aqui que ele é do norte de Minas, ali de região de Januário. Esse pastor Eustáquio
da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele faz um trabalho fantástico, conhece toda a região. E era importante, então, entrevistar, conversar com esse pastor para saber qual era a opinião dele. Ele nos recebeu, guardamos o carro lá na igreja, e aí nós pegamos um barco chamado A Jato. O barco, nós dormimos na rede, aquele barco que faz que anda 10, 15 quilômetros. Então você num trotinho, você anda mais rápido que um barco daquele. Você imagine navegando naquele rio. Essa lancha é um pouco mais cara, é como se fosse um ônibus, 3 lugares aqui, 3 lugares aqui, um corredor no meio, e ao invés de gastar 12 horas, nós gastamos 3 horas. Deixamos os nossos filhos a cuidado de uma irmã, e aí eu e a Mara, então, com o Greg, fomos até ali. Lá, então, nós pegamos um pastor da presbiteriana, dormimos ali na casa dele, que nos hospedou, e alugamos uma voadeira. Vocês já sabem o que é voadeira. Voadeira é um bote de alumínio, um bote de uns 5, 6 metros, com motor de 15 HP. Então nós alugamos um motor de 40 HP, que era mais rápido. E nós fomos subindo o Rio Purus, a conhecer algumas comunidades próximas. E nós chegamos num lago chamado Lago do Surará. E lá no Lago do Surará, conhecemos uma igreja chamada a Igreja Exército de Cristo. É uma igreja de lá, que nasceu lá e que só tem lá. Talvez tenha até outra igreja com esse nome, mas não é a mesma de lá. E essa igreja tem uma peculiaridade. Eu não quero dar ideia para você, tá, pastor? Por favor. Mas uma vez por mês, o pastor, então, ele fica na sala dele, recebendo os membros da igreja, um por um entra e começa a confessar os pecados para o pastor. O pastor, ele tira uma vara da floresta. Gente, eu queria dar risada e falar isso é piada, é brincadeira, mas não é. E o pastor, então, depois que ele confessa os pecados, o pastor, nhau, nhau, nhau. Cadê a baqueta? Não tem baqueta aqui? A baqueta está lá dentro, eu já vou ungir, já vou dar para o pastor Devair, terça-feira à tarde, tá bom? Gente, que loucura! O pastor bate nas ovelhas. E é claro que chegou algum determinado momento que o pessoal apanhou muito, falou para alguém da cidade, e alguém da cidade falou, isso não pode, processa. E aí alguns pastores estavam sendo processados, diminuiu bastante, mas a igreja ficou conhecida como a igreja do chicote. a igreja do chicote, né? Aí nós fomos então, lembra? Passamos com um avião maior visitando, vimos a região, e aí nós falamos, nós precisamos conhecer essa cidade. Depois que nós fomos até a cidade, a ideia nós precisamos agora percorrer o Rio Purus. Vamos alugar um barco, lembra? Tudo isso é dinheiro, tudo isso é tempo, tudo isso é investimento, tudo isso é necessário. Não dá para queimar etapas. E aí vamos alugar um barco e vamos percorrer do Rio Purus ali, da boca do Purus, que é Beruri, até Tapauá. Deu 42 horas navegando. Não percorremos nem um quarto do rio. E diferente da nossa região, que alguns já navegaram, né? A gente vê uma comunidade aqui, outra ali, passa um tempinho, vê uma canoa aqui. Às vezes a gente navegava 6, 8 horas, não via ninguém. Então é uma região difícil. Porque o que a gente chegou à conclusão? Que as pequenas cidades, as médias cidades e as grandes cidades do interior, o entorno estão alcançados. As igrejas conseguem alcançar. Mas, de alguma maneira, quando vai um pouco mais longe, 5 horas, 10 horas, navegando, as igrejas já não conseguem alcançar. Por várias razões. Por falta de interesse, ou por questões financeiras, ou por diferença de visão. A igreja está tão empenhada em investir naquilo que é necessário. Né? Reformar a igreja, construir, juntar dinheiro para construir um acampamento, trocar os equipamentos de som, trocar os equipamentos musicais, que muitas vezes a igreja não tem visão do alvo missionário. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Devair, lá no Amazonas era a pastora Tânia, né? Mas da Taninha, da liderança da igreja, louvo a Deus pela vida de vocês, pela visão que vocês têm, de olhar para
além do umbigo, né? E João 4 fala: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque estão brancos, branquejando. E a gente percebe que lá as pessoas elas não têm condições, por várias razões, até por razões pecaminosas, de não alcançar mais longe, né? E aí então a ideia era alugar esse barco e percorrer o leito do rio, aquele Sucuriju, né? Aquele rio caudaloso. Mas antes, então, a gente fez uma viagem, eu e um amigo meu, pegando um aviãozinho, e nós íamos costurar esse rio, porque a região tem muitos lagos, muitos igarapés. Tem lago tão grande que tem 3, 4 comunidades. A ideia não era acompanhar o rio de avião, mas era fazer pesquisa. Nós fomos com um tablet, e nesse tablet tinha uma pesquisa com 50 perguntas. Nós não podíamos falar que nós éramos pastores, não podíamos falar que nós éramos missionários, nós éramos pesquisadores do Projeto Fronteira, nós éramos piloto, e nós usamos esse título. Se você falar assim, o que você é? Eu sou missionário, e ponto final. Mas eu posso falar também que eu sou capitão de barco, porque eu e a Mara nós temos carteira e pilotamos barco. Eu posso falar que eu sou piloto, porque eu tenho brevet e piloto avião. Então a gente vai explorar, no bom sentido, esses títulos que a gente tem. Nós somos diretores de uma escola. Então, se a gente está num outro grupo acadêmico, eu sou diretor de uma escola. Então, a gente vai usando. Então, nessa região, nós íamos para a região hostil, onde muitas vezes a gente não podia falar que a gente era pastor ou missionário. E era incrível ver um aviãozinho chegando e ver a reação do pessoal. Alguns, outros saíram correndo para a floresta, outros falaram, pode ir embora daqui. E não deixava a gente fazer a pesquisa, e eram 50 perguntas das mais variadas. E se aquela comunidade fosse não alcançada, a gente colocava um brochinho, né? Como é que é? Um alfinete vermelho. Se fosse alcançado, um alfinete amarelo. E a gente apertava lá um botãozinho lá no tablet, que estava offline, mas quando a gente chegava e que tinha internet, jogava a localização, a longitude e a latitude, e a gente sabia exatamente onde estava aquela comunidade. E a maioria das comunidades recebeu a gente, nós fizemos a pesquisa, mas algumas comunidades falaram, não, vocês não podem fazer a pesquisa. Ok, a gente vai embora, muito obrigado por nos receber e tal. Vocês podem ir embora. E a gente estava indo embora até o avião, e a gente fala, quantas casas tem aqui? Deve ter umas 10, ok. A gente estava fazendo a pesquisa de cabeça. E aí quando a gente subia, um pilotava e o outro ia lá e tentava. E quando a gente não conseguia, a gente dava 2 sobrevoos na comunidade, 1, 2, 3, 4, e ia. E a pergunta, escuta, como é que vocês vão? E o cara levando a gente embora da comunidade. Como é que vocês vão para a cidade? A gente vai de rabeta. Quantas horas gastam? Dá umas 40 horas. Legal. Tem escola aqui? Vai, pode. E a gente ia fazendo a pesquisa. E nós visitamos 36 comunidades em 5 dias. Eu queria então passar esse filme aqui, dessa viagem que a gente fez. Pode passar? Vai sair? Não está saindo. Pode aumentar? O tempo está indo embora aqui, hein? Depois, se eu atrasar aqui, a culpa vai ser sua, não vai ser minha não, hein, meu? Que fonte? Ele está saindo lá no HDMI. Então troca aí você, rapaz. Não sei fazer isso não. E está sendo filmado aqui, hein, cara. Depois vai para a internet isso aí. Entendeu? Não vou passar carão sozinho, não. Tá? Pessoal da internet que tá vendo, a culpa é desse cara aqui, hein, meu. Brincadeira, o cara tá suando aqui, meu. Tá nervoso. Mas saiu aquela hora, hein? Aí, agora vai. Eu acredito, né? Você acredita? Com certeza mesmo estou na salvação. Que bom que você tem certeza da salvação. Tá saindo.
pessoal, tudo bem? Há 6 dias atrás nós decolamos rumo ao Rio Purus e nesses 6 dias temos decolado, pousado, conversado, pesquisado e Deus tem nos levado a lugares incríveis, conhecer pessoas carentes, mas pessoas tão boas, tão fantásticas, que foi canal de Deus cuidando da gente por intermédio do nosso Deus. Mas muito melhor do que a gente sair, né, Pastor Lucas, é retornar. Retornamos em paz, em segurança, estamos agora com a nossa família, estamos em Taquatiara e olha, por coincidência hoje fazem exatamente 4 anos, dia 30 de abril, exatamente 4 anos do acidente. Que vitória a gente poder passar esse aniversário fazendo exatamente o que nós estávamos fazendo há 4 anos atrás, servindo a Deus, trabalhando para o Senhor, voando, pousando inteiro e muito obrigado vocês que oraram pelas nossas vidas, nossa gratidão ao Senhor. Verdade, é um privilégio poder fazer a obra de Deus e a gente sempre fala que ou por Ele nós viveremos ou por Ele nós morreremos, mas vamos fazer o melhor para Cristo. Ok, aí nós fizemos essa viagem, pode deixar assim mesmo, não precisa acender a luz, pesquisamos bastante, foi muito conclusivo essa viagem que a gente fez, aí agora então era necessário a gente percorrer o rio, o leito do rio, e depois de algumas semanas nós alugamos esse barquinho, e aqui está toda a diretoria da missão, né? O Ricardinho mais velho ali, ele é o diretor-geral, e nós somos em 6 diretores ali, e nós fomos então, nessa viagem de 6 dias, percorrendo e também tivemos várias conclusões. Depois, então, nessa viagem, nós navegamos nesses dias aí, realizando essa pesquisa e também aproveitando o tempo para realizar reuniões de diretoria, né? Depois de 2 meses, eu e a Mara voltamos de novo para aquela região, de carro, de barco, e depois dormimos ali numa cidade chamada Anamã, né? Anamã, conhecido como Veneza Brasileira. Vamos lá, gente. Uau! Vamos lá. Nós fomos na Veneza Brasileira. Uau! Sabe por que Veneza Brasileira? Porque saiu no Fantástico que essa cidade, o ano passado, ela ficou 100% calamidade pública, gente. 100% debaixo da água. Então, é uma cidade que já está adaptada e durante 2, 3 meses, não é todo ano, mas cada vez mais a gente percebe que as cheias têm sido maiores aí, né? E aí, às vezes, a cheia bate ali no mês de setembro e só no final de novembro que ela baixa. Eles ficam 3 meses ali, indo de um lugar para outro de canoa. E nós fomos ali, fomos nessa igreja, fomos muito bem recebidos, deram lugar para a gente dormir, deram comida para a gente, levaram a gente numa lanchonetezinha, pagaram o lanche para a gente, olha como Deus é bom, né? Dividindo os gastos e emprestaram esse bote e esse irmão ali, porque a gente não conhece essa região. E nós fomos de Anamã até uma cidade chamada Anori. E lá em Anori também, com outro pastor, nós fizemos essa pesquisa. Olha só esse peixe, parece um peixe pré-histórico. Qual o nome desse peixe, mano? Bodó. Olha, quem que falou? Teve alguém que falou bodó lá atrás, hein? Bodó. O nome desse peixe é bodó. E aí a Mara se esbaldou e nós fizemos então a 5ª viagem. E depois nós tínhamos que levar os nossos filhos. Porque o nosso filho mais novo falou assim, pai, eu não quero mudar não. Eu quero ficar com os meus amiguinhos. E aí é difícil, né? Então nós fomos para Manacapuru no finalzinho de novembro agora e pegamos, cidadezinha bem pequena, os hotelzinhos bem simples, mas pegamos o melhor hotel para impactar os nossos filhos. Fomos na melhor passeio, nadar, brincar, fomos na melhor lanchonete. Aí o Silas falou, pai, agora eu quero, sim, é muito legal. Muito legal essa cidade, né? E agora então, esse ano, nós estamos nesse projeto. Eu vou pedir aqui para a Tânia, André, distribui isso aqui, tá bom? Esse projeto é o que está aqui, tá bom? Gostaria que você levasse. Não, pode entregar. Gostaria que você levasse e você acompanhasse. É um informativo, tá? Do que nós vamos fazer, quais são a nossa estratégia. A partir de janeiro de 2024, nós vamos estar nessa região, nós vamos alugar uma casa e nós vamos começar tudo do zero.
Do zero não, porque a gente já sabe navegar, sabe voar, mas é uma região que a gente desconhece. São perigos na navegação. Aonde nós estávamos ali, a gente começou ali apanhando, chorando, navegando, se perdendo. Não tinha um posto de gasolina do Ipiranga para perguntar como é que a gente sai daqui. E aí a gente aprendeu, sem GPS, navegar aquela região. Agora a gente vai para uma outra região que tem perigos, porque o rio... São rios enormes, e aí então é só uma folha explicativa aí de 2 páginas, resumindo a nossa estratégia, tá? Vou passar esse outro filme, tá bom? Pode apagar a luz aí? Olá pessoal, eu sou Genivaldo, sou pastor e missionário, casado com a Mara. Nós temos 3 filhos, o André, o Tiago e o Silas. E nós estamos Pode aumentar um pouco? há 21 anos servindo ao nosso Deus na região amazônica. Somos missionários da Palavra da Vida Norte e da Missão Seara. E a nossa visão é alcançar os ribeirinhos da Amazônia com o Evangelho de Jesus Cristo. Como missão, nós temos evangelizado, discipulado e assistido este povo com o propósito de plantar igrejas responsáveis e reprodutivas. Nesses últimos 15 anos, a nossa família tem estado à frente do Departamento de Treinamento da Missão Seara, em Itacoatiara, às margens do Rio Amazonas. Viajamos por muitos e muitos quilômetros, por terra, por água e por ar, visitando essa região, conhecendo essas comunidades e aprendendo sobre a sua cultura e as necessidades dessa população. Tivemos o privilégio de fundar o Seminário Flutuante, formando uma liderança ribeirinha para que o trabalho nessa região seja multiplicado a cada dia. Também temos implantado um outro treinamento, conhecido como TLC. O nosso projeto mais recente é o Instituto Tocar, fundado em 2016 por nossa equipe, uma escola de música que leva a palavra de Deus a comunidades resistentes ao Evangelho. Quantos frutos temos colhido todos esses anos para a glória do nosso Deus. Para que o trabalho continue crescendo, a partir de 2024, nós vamos expandir os nossos horizontes e nos firmar em uma nova localização na região do Rio Solimões. Com uma localização estratégica, a nossa família irá se estabelecer em Manacapuru. Temos o desafio e a responsabilidade de criar um novo trabalho ali com a Missão Seara. Não é uma mudança simples. Não é só pegar e alugar uma casa e colocar as nossas coisas num caminhão. Por isso, esse ano é um ano de planejamento, é um ano de pesquisa, divulgação e, sobretudo, um tempo que a nossa família está recarregando as baterias para que a gente possa se preparar para esse novo e grande desafio. Vamos junto com a gente? Ore, queridos, para que Deus levante mais trabalhadores e novos parceiros para avançarmos nessa região tão carente. Que o nosso Deus seja honrado e glorificado por essa nova ofensiva e que mais ribeirinhos possam conhecer e serem transformados pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, eu gostaria de encerrar com um convite, né? Nós não podemos ir sozinhos, nós precisamos que vocês possam ir conosco. Nada do que nós fazemos sozinhos. E nós cremos pela fé, naquela visão que o pastor Devaí compartilhou, de Apocalipse 7, que nós vamos ter muitos irmãos ribeirinhos que por toda a eternidade vão adorar ao Cordeiro Jesus. E
quando nós estivermos ali, eu creio que vocês vão ficar assim, surpresos de saber que Deus falou, olha, esse ribeirinho está aqui por conta do seu investimento. Obviamente ele está aqui pelo meu sacrifício, pelo meu sangue que foi derramado, mas porque você orou, porque você segurou ali a ponta da corda, né? E nós estamos ali, já passamos 50 anos, alguns anos, não muitos anos, mas alguns anos já passamos, né? E algumas pessoas falam, pô, tá na hora de voltar, né? O meu médico sempre fala, pastor, você precisa que o seu escritório seja mais tranquilo por causa da deficiência que você tem no pé por conta do acidente de 5 anos atrás, né? Porque o nosso trabalho é subir e descer barranco, subir nessas comunidades. Exige o esforço físico, né? Mas nós cremos que Deus ainda tem alguns anos e ainda na velhice que a gente pode dar frutos, né? E que vocês possam orar por nós. Nós estamos aí esse ano viajando bastante, pregando, divulgando, mas eu não poderia deixar de passar a oportunidade, antes de passar a palavra para o pastor Devair, sem fazer esse convite para você. Eu creio que o maior desafio da igreja do século 21, do presente século, é a gente atender ao clamor desses povos não alcançados. Eu creio que todos que estão aqui podem e devem ter um coração missionário. Talvez você não vá atravessar o oceano ou adentrar na floresta amazônica, mas você pode contribuir para esse investimento que é eterno. Às vezes a gente acaba se empolgando tanto, investindo tanto em coisas que são passageiras, que vão ficar, que não vão dar continuidade na eternidade. E aquilo que é eterno, muitas vezes nós não temos investido. Aí a gente acaba sendo consumido por projetos que são projetos importantes. Tem pessoas que têm projeto de terminar uma faculdade, terminar um doutorado, de ser um empresário bem-sucedido, de fazer uma viagem dos sonhos, de ter uma casa boa para morar, né, de comprar um bom automóvel. São projetos dignos, que se não são alcançados por jeito de trapaças, né, é bênção de Deus para as nossas vidas. Mas esse é o maior investimento que nós podemos fazer. Investimento eterno em vidas. Pessoas que estão aqui, nesse bairro, estão clamando. Às vezes pessoas dentro das nossas casas, da nossa família. Tem crentes, tem pessoas que estão dormindo com um cônjuge que está clamando, que não conhece a Jesus. Talvez esteja cansado de igreja, de crentes, mas precisam ouvir do evangelho que transforma, que impacta, né? Então, talvez você nunca vá, mas você pode se envolver. Ou talvez você vá. Talvez Deus está separando você. Que está aqui, não é só jovens, não é só adolescentes. Talvez famílias. Sim, hoje em dia muitas famílias se aposentando têm ido para o campo missionário. E talvez hoje Deus esteja falando no seu coração, para que de alguma maneira você se envolva. Aqui está então o nosso contato, os projetos que a gente fundou, né? Eu sempre falo assim, eu sou diretor de uma escola de música, não sei tocar nada, e mais um dia a gente se colocou à disposição. Nós não temos garantia que nós vamos ser bem-sucedidos. Não temos. Alguém poderia falar assim, fica quietinho no teu canto com a tua família e continua fazendo esse trabalho bonito. Mas Deus está nos levando para lugares que nós, pela fé, entendemos que tem muita gente que vai ouvir do Evangelho e que vão receber esses treinamentos para serem capacitados, para adentrarem nessa floresta como soldados valiosos e pregando o Evangelho. Porque esses índios, esses ribeirinhos, muitas vezes eles chegam em lugares que nós não podemos chegar. E aqui então está o nosso contato. Entra lá no Facebook ou no Instagram, o WhatsApp. Lá, se você quiser aí, coloca o teu nome lá no nosso canal do YouTube. A gente não está interessado de ter 1.000 inscritos, 2.000 inscritos. Alguém falou, cara, Genivaldo, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Divulgue isso aí que... Não, a gente não está interessado nisso. Mas lá, se você quiser entrar, tem vários vídeos interessantes, depoimento de alunos, testemunho de pessoas ali que têm sido impactadas com o ministério do Senhor naquela região. Muito obrigado, eu queria orar antes de passar a palavra para o pastor Devair. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor um dia olhou, inclinou os seus olhos, o seu ouvido e teve misericórdia de nós. O teu coração foi inclinado
para a nossa miséria e o Senhor nos salvou de um lamaçal de pecado, nos tirou de um mundo frio, ó Deus, nos trouxe para perto do Senhor, e a Bíblia fala: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Dá, Senhor, a cada um de nós, a todos os filhos que estão aqui, essa capacidade, essa leitura de olhar e o desejo de investir naquilo que é eterno. E se porventura houver alguém aqui que ainda não te conhece, que a obra do Espírito Santo seja presente nessa vida. Continue abençoando essa igreja, a liderança da igreja, a família do pastor Devair e a sua esposa Tânia. Guarda os irmãos para que eles possam avançar no reino das trevas aqui nessa cidade tão carente. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor Devair.